Bora trabalhar, meu povo e minha pova. Espero que vocês estejam bem e saudáveis. Vamos começar a aula hoje de minérios metálicos no Brasil e no mundo. Primeira grande dica da aula de hoje, que é uma aula importante para vestibular, é: associem sempre minérios metálicos e rochas, principalmente magmáticas cristalinas. Digamos que elas sejam o berço dos minérios metálicos. Escreve no teto do quarto, escreve no fundo do prato de sopa, para quando você tomar a última colher da sopa, metais, rochas ígneas. Então, não esqueçam dessa associação. Daqui a pouco ela aparece no slide logo ali na frente, tá bom? Vamos falar de minérios? Mas qual a diferença entre minérios e minerais? E o que isso tem a ver com rocha? As rochas são compostos minerais que são a base da parte sólida do nosso planeta, a base da crosta terrestre. Basicamente, os elementos menores, os elementos constituintes mais específicos de uma rocha são os minerais. As rochas, portanto, são compostas de minerais diversos, que são a cristalização, a solidificação de elementos químicos componentes dessas rochas. Então, digamos que os minerais são as células cristalinas das nossas rochas, principalmente das magmáticas cristalinas. Mineral é um elemento inorgânico, tem base química, é, digamos, o componente mais básico, menor, mais primário das rochas. É um corpo natural, sólido, que passou por cristalização, uma reação físico-química, e deu origem às rochas. Todas as rochas são heterogêneas em seus compostos minerais. Então, mineral é toda a base primordialmente formadora das rochas. Agora, o que é minério? Todo minério é mineral, mas nem todo mineral é minério. Como assim? Mineral é todo elemento composto básico das rochas. E obviamente que os minérios também são minerais, porque minério é aquele mineral que nós, seres humanos, damos valor. Seja por sua raridade, porque tem valor em si mesmo, tipo ouro, diamante, pedras preciosas, ou porque tem muita utilidade, tipo, por exemplo, o ferro, o alumínio, o manganês, o cobre. Então minério são os elementos inorgânicos, minerais, componentes das rochas, mas que possuem valor econômico para o ser humano? Sim, valor econômico porque tem valor de uso ou porque tem valor em si mesmo. Mineral, todo e qualquer composto da rocha. Nem tudo a gente valoriza ou precisa, mas aqueles minerais que nós valorizamos ou precisamos deles no nosso processo industrial, na nossa vida cotidiana, esses são os minérios. Quando a gente usa uma rocha inteira, tipo granito, para construção civil, ardósia, por exemplo, o calcário, ou ainda o mármore, quando a gente usa uma rocha inteira, a gente chama ela de recurso mineral, porque ela é uma porção rochosa, ela tem diversos minerais. Sozinhos, esses minerais não valem necessariamente o que a rocha inteira vale para o ser humano, e a rocha em si, usada integralmente pelo ser humano, pode ser chamada de recurso mineral. Minérios são commodities. Commodities são os elementos que são tirados diretamente da natureza ou que possuem baixíssimo grau de industrialização e que fazem parte das exportações de uma nação. Minérios são commodities. Recursos minerais são commodities. Lembra que eu falei da associação direta entre rochas magmáticas cristalinas e metais? Olha ela aparecendo aí no nosso slide. Não esqueça dessa associação, ok? Ela é importantíssima. Bora fazer um estudo de caso então.
Aqui então vemos um slide que nos mostra duas tabelinhas. A primeira traz uma coluna sobre os elementos minerais, os nomes de alguns dos elementos minerais, os minérios que são correspondentes a esses elementos minerais e a utilização que eles possuem. Bom, a magnetita é o nosso mineral, é a rocha que tem em sua composição o ferro, que é o minério retirado das magnetitas e que a gente usa muito na siderurgia para, entre outras coisas, fazer aço. O aço é o ferro carbonado. A bauxita é a rocha, é o elemento mineral de onde nós retiramos o alumínio. Então, bauxita é alumínio com impurezas. Utilizamos na indústria aeronáutica, na indústria de automóveis e em vários tipos industriais. Cuprita é de onde nós tiramos o cobre, também pode ser chamado de cupirita, utilizado em cabos, fios e componentes eletrônicos. A cassiterita é de onde a gente retira o estanho utilizado na siderurgia também, de onde a gente pode misturar com ferro, por exemplo, para fazer o latão. E a pirolusita, o manganês, é o minério retirado do mineral. Pirolusita é o manganês. E a gente pode utilizar desde fabricação de vidros, pilhas e baterias, até mesmo na siderurgia, para fazer, junto com o ferro, o aço inox. Temos aqui na outra tabelinha um recurso mineral, a rocha que nós utilizamos e onde utilizamos essas rochas integralmente. O granito, o arenito, o mármore e o calcário, quase todos eles servem para a indústria de construção civil. Seja para utilizarmos como piso, superfícies, para fazer pias, mesas, divisórias ou até mesmo na indústria química. O calcário é utilizado também na indústria química. Passamos agora para um estudo mais específico do ferro. O ferro é o nosso principal minério metálico. Aliás, ferro é tudo de bom, né? Principais tipos de minérios de ferro. Aquela magnetita pode ser dividida segundo o seu teor de concentração de ferro. Hematita é uma das magnetitas com mais alto teor de ferro. Até 60% da composição dessa rocha é ferro. Limonita, algo um pouco menor que 60%. Siderita, em torno de 48% de sua composição é ferro. E a pirita é a rocha que tem mais baixo teor de ferro e tem muito enxofre. Também dá para retirar enxofre dela. Os principais produtores mundiais de ferro são China, Brasil, Austrália, Rússia e Índia. É importante saber pelo menos os três mais. E o Brasil, nesse caso, muito perto da China, é o segundo maior produtor, mas a China é importadora de ferro. Então o Brasil é exportador. Sendo assim, por mais que a China produza mais que o Brasil, como a China usa absurdamente uma quantidade imensa de ferro, o Brasil é inclusive exportador de minério de ferro para a China. Olha aí o mapa do minério de ferro no mundo. Vejam que Brasil e Austrália são os maiores exportadores do minério de ferro e os seus principais clientes são China, Japão, Europa. São as áreas de maior fluxo desses recursos muito importantes da indústria, como base de matéria-prima para a indústria moderna. O ferro é o minério, matéria-prima mais importante da siderurgia e da indústria mecânica. É, portanto, o nosso minério mais valorizado. Vale, então, uma análise um pouco mais cuidadosa deste mapa. Deixo para você, ok? Há pouco eu disse a vocês que a China é uma grande importadora de minério de ferro. Dá uma olhada, em 2002 ela importava 5 milhões de toneladas. Em 2010 esse número bateu os 65 milhões de toneladas. O crescimento das importações de ferro da China foi exponencial. E o maior fornecedor de minérios para a China é o Brasil, junto com a Austrália. São os dois maiores fornecedores do minério de ferro para a China, que é o maior país em termos siderúrgicos do planeta. Dá uma olhada aí na nossa imagem. A China, ela não tem comparação, não tem concorrência de outros países no setor
da produção de aço e de ligas derivadas de ferro. É um país que usa demais para o seu crescimento urbano acelerado, para a sua construção de infraestrutura e para a sua produção de bens duráveis. A China é uma potência siderúrgica. Num segundo lugar, aí muito atrás da China, nós temos Estados Unidos, Rússia, Índia, e Japão e Coreia do Sul. Aliás, vale lembrar que o Japão não produz minério de ferro nem o carvão, que é necessário para a produção do aço. Compra esses dois componentes e ainda assim, mesmo não produzindo a matéria-prima, é um dos 5 grandes produtores siderúrgicos do planeta. A China é o maior importador mundial de ferro e maior importador mundial de carvão. É o maior produtor mundial de ferro e um dos maiores produtores mundiais de carvão. E é o maior consumidor mundial de ferro e carvão do planeta. O Brasil está num segundo patamar, num terceiro, se incluirmos a China. Está atrás de Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão e Coreia. O Brasil está no patamar ali de alguns países europeus, México, Canadá, Turquia, Irã, como um terceiro grupo de importância na produção mundial de aço. Não é um pequeno produtor, mas não é líder mundial nesse quesito. Bom, chegamos ao mapa de minérios do mundo. Um mapa que, quando a gente olha o mapa mundi da mineração, ele perde um pouco sua significância. Ele é muito disperso, ele não nos mostra efetivamente quem produz o que e aonde, que é o que mais nos importa. Tem uma tabelinha que já tem alguns anos aí, mas que, apesar de precisar de atualização e essa atualização não sair com tanta constância assim, porque a gente precisa das informações dos demais países, é uma tabela muito atual ainda e que vale a pena ser lembrada e que substitui muito bem este mapa. Bora ver essa tabela, olha ela aí. Nossa, Paquito, mas é uma tabela com muitos dados. Por isso que é possível simplificá-la. Vamos destacar a China? Dá uma olhada. A China é a maior produtora mundial de ferro. A China tem a 5ª maior produção de alumínio. Tem a 1ª maior produção de manganês. Tem muita produção, a 1ª maior produção de zinco, chumbo, estanho. Ainda tem a 2ª produção mundial de fosfato, a 3ª mundial de prata e molibdênio, a 4ª de titânio e ouro e a 5ª de bauxita. Digamos que a China só não produza significativamente cobre, níquel, tântalo e nióbio. Pois, então a China é uma potência na mineração. É uma potência na mineração. Os 3 principais minerais do mundo, minérios, desculpa a troca de conceito aí, os 3 principais minérios do mundo são, para a indústria, o ferro, o alumínio e o cobre. Um quarto seria o manganês. Destes, a China é a maior produtora de ferro, a maior produtora de manganês, a 5ª de alumínio e só o cobre, que ela não tem imensa produção. Então ela é uma potência. Não podemos ignorar a importância econômica da China no setor de produção mineral global. E o Brasil? Levando em consideração essas 3, 4 principais produções, o Brasil tem a 2ª maior produção de ferro, a 2ª maior de alumínio, a 4ª maior de manganês, mas muito próximo das primeiras posições. E tem também uma crescente produção de cobre, que já faz ele chegar aí na 6ª posição, querendo entrar no grupo dos 5. Ainda é um bom produtor de estanho e um grande produtor de tântalo e nióbio. Aliás, o nosso presidente fala tanto de nióbio e mal sabe ele para que serve. O nióbio é um produto muito importante, um metal raro que é utilizado principalmente em equipamentos de alta tecnologia, principalmente muito utilizado para componentes da estação espacial. Serve também para usos específicos na indústria médica, serve para fazer ligas, mas ainda não tem uma utilização ampla no mundo, ainda não seria uma base viável de exportação
para a nação brasileira. Agora, nós temos o principal produto do planeta no nosso solo, que é o ferro, e a gente entrega ele a valor de custo praticamente para o mundo. Nós tínhamos a segunda maior mineradora do planeta, a Vale, que se transformou na maior mineradora do planeta, e que tira este minério de solo brasileiro, leva ele praticamente gratuitamente dos nossos territórios e deixa só um pagamento de imposto simbólico. O ferro é o nióbio de hoje. Alguém avisa o presidente. Ao invés dele ficar valorizando o nióbio que ele aprendeu a falar a partir do Enéas, lá, um político dos anos 90, que falava muito do nióbio, alguém avisa para esse pessoal. O Enéas não vai ser avisado porque ele faleceu, mas alguém avisa para o presidente que o ferro é o principal produto metálico do planeta e o Brasil é o maior produtor exportador do mundo. Não é o maior produtor porque a China é, mas a China produz para si mesma. Em termos de produção para exportação é o Brasil. E o Brasil ainda é o segundo colocado na produção de alumínio, perde para a Austrália, mas é o segundo colocado. Poxa, então alguém fala para o presidente que a nossa realidade, se é para a gente levar em consideração a exploração mineral, é o ferro e alumínio. O nióbio, nós temos uma base produtiva imensa porque o mundo não precisa de tanto nióbio. À medida em que o nióbio se tornar mais importante, novas áreas de produção vão aparecer. E o Brasil vai perder essa liderança tão isolada. Mas hoje já somos realidade no ferro e no alumínio. Alguém avisa o presidente. A Austrália, citei ela, olha só. Um grande concorrente do Brasil, terceiro maior produtor mundial de ferro, bem pertinho ali do Brasil, grande produtora de alumínio, terceira maior de manganês à frente do Brasil, ainda produz muito cobre, muito titânio, segundo maior produtor de níquel, chumbo, ouro, terceiro maior produtor de tântalo, nióbio, aí muito longe do Brasil. A Austrália é o nosso grande concorrente, um país minerador que produz muito e exporta muito. Então os três mais da produção mineral: China, Austrália e Brasil. Ponto. Lembrem-se disso. Maiores exportadores: Austrália e Brasil. Por que não China? Porque China é importadora. Lembre-se disso. Agora, existem outros que nós não podemos ignorar. A gente precisa saber os 6 mais. Tem o segundo grupo aí em importância, que é Rússia, Estados Unidos e Canadá. Então, os 6 mais seria China, Austrália, Brasil. E aí poderíamos colocar Canadá, Estados Unidos e Rússia, para fechar os 6 mais. Rússia, quinta maior produtor mundial de ferro. Fosfato, Estados Unidos maior produtor, Rússia quarto. Potássio, Canadá maior produtor, Rússia segundo. Cobre, o segundo maior produtor são os Estados Unidos. Níquel, Rússia maior produtora, Canadá o terceiro. Chumbo, Estados Unidos o terceiro maior produtor. Zinco, o Canadá o quarto e os Estados Unidos o quinto. Ouro, Estados Unidos na terceira posição. Molibdênio, Estados Unidos na segunda. Canadá na quarta. E tântalo e nióbio, Canadá na quarta. Olha a importância desses países. Bom, fechamos os 6 mais. Agora, não temos outros países que seriam importantes? Tem, mas aí como produtores de um produto, como maiores produtores de um produto, tipo prata, ouro e cobre. Quem é o maior produtor mundial de prata? O Peru. Maior produtor mundial de cobre? O Chile. Maior produtor mundial de ouro? A África do Sul. É bom a gente ter esse conhecimento também. E aí chegamos nesse resumão. Entendam este resumão como sendo aquele nosso mapa, que não é preciso e não é bom, mas este resumo aqui manda bem. E aí a gente pode ir à frente. Falando um pouquinho sobre urânio, que é um minério importantíssimo para a produção energética mundial, através da produção em termonucleares ou nucleoelétricas. Os maiores produtores mundiais de urânio estão aí nesse mapa: o Cazaquistão, o Canadá, os Estados Unidos, o próprio Brasil, a Austrália, África do Sul, Namíbia, ali a região do Chad. São produtores importantes. Chad não, Níger.
são produtores importantes. Dá para resumir esses produtores através dessa tabela, deste gráfico. Basicamente, o maior produtor mundial é o Cazaquistão, seguido de perto pela Austrália e África do Sul. Aí vem Estados Unidos, Canadá, Brasil e Namíbia. São os maiores produtores mundiais de urânio. Urânio esse que serve para a produção de energia elétrica. Seguindo essa lógica, tá aí os países que mais dependem da produção de energia nuclear no globo, né? Você tem países, por exemplo, como a França, que são hiperdependentes da produção de energia a partir da energia nuclear. 75% de toda a energia francesa vem das nucleoelétricas. E tem países como a China, que são pouco dependentes, mas que produzem bastante, né? Estados Unidos produz 20% da sua energia, 15 a 20% a partir de nucleoelétricas, né? O Brasil tem 2 centrais nucleoelétricas, Angra 1 e Angra 2, mas a gente vai falar um pouco mais disso numa aula mais à frente de fontes de energia. O urânio é a matéria-prima para isso e é claramente um minério que precisa ser conhecido. E por isso a gente está citando ele aqui. Ah, mas o urânio serve só para a produção de energia nuclear com fins pacíficos? Obviamente não. Ele também serve para a produção de armas nucleares, não é? E aí nós temos o Clube da Bomba, né? Estados Unidos, Inglaterra, França. Pequenininho ali, não dando para ver muito bem, nós temos ainda o país no Oriente Médio detentor de armas nucleares, Israel. Temos a Rússia, a China, o Paquistão, a Índia e temos o Irã, que é acusado de estar produzindo armas nucleares pelos americanos. Eles dizem que não. E tem os coreanos do norte, que já fizeram testes nucleares e que cada vez mais fortalecem sua posição dentro do Clube da Bomba. Então são esses países que detêm o uso bélico, armamentista, não é, de armas nucleares. Tendo então fechado essa visão geral de produção mundial de minérios, vamos falar das áreas produtoras de minérios do Brasil. E aí chegamos a algumas conjecturas, alguns conceitos. O Brasil é o vice-líder mundial na produção de ferro e alumínio, a gente já viu isso. Possui uma das maiores reservas de alumínio e manganês do planeta. E os seus principais concorrentes são aqueles outros 5 do grupo dos 6 países maiores produtores de minérios do mundo, né? Então, vale lembrar a China, que é mais cliente do que concorrente, mas aí tem Austrália, Canadá, Estados Unidos e Rússia, como sendo os nossos concorrentes diretos. Basicamente, o Brasil ampliou muito sua produção mineral nos últimos 15, 20 anos. Após a privatização da Vale do Rio Doce, hoje Vale, e após o apoio direto do governo americano, do governo brasileiro, desde 2002 para esse setor de produção, o Brasil teve crescimento exponencial. E hoje já tem uma produção mineral que gira em torno dos 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares. Está acima disso, na verdade. Isso sem incluir petróleo e gás, que são fósseis. A gente vai estudar isso à parte. Só na produção de minério metálico. O Brasil é uma potência e o minério metálico é muito importante dentro da indústria brasileira. A grande questão é que esse recurso ele é muito mais hoje voltado à iniciativa privada do que como um reforço da produção dos cofres brasileiros. Então vale lembrar que toda essa produção gera lucro para os donos da Vale, que não é mais o Brasil nem o brasileiro. Né? Então, basicamente, o governo brasileiro fica com impostos, não fica nem com o pagamento pela utilização e retirada do minério, fica com o que a gente chama de royalties, que é o pagamento como se fosse uma taxa pelo direito à exploração. Tá? Não é pago o volume extraído, e sim essa taxa por direito à exploração. Bom, os principais minérios brasileiros retirados são ferro, cobre, níquel, alumínio, manganês, ouro, prata e estanho.
E as principais áreas de extração são o quadrilátero ferrífero, a Serra dos Carajás, Maciço do Urucum, Serra do Navio e Vale do Rio Trombetas. E sim, você vai ter que dar conta dessas regiões. Por isso esse mapinha aqui é muito significativo. Vejam, aqui nas Minas Gerais está o quadrilátero ferrífero. Grande produtor de ferro, mas com alguma produção de ouro, uma boa produção de ouro, alguma produção de alumínio, cobre e urânio. Pequenas essas produções, mas existe. Mas a força ali é a produção de ferro, ouro e um pouco de manganês. Em segundo lugar, então, Serra dos Carajás, que é uma área do sudeste do Pará, onde se produz, se extrai principalmente o ferro, mas hoje já se vê um avanço na produção do cobre, tem produção de estanho, tem retirada de manganês, tem retirada de alumínio e alguma produção de ouro. Temos ainda no Pará uma outra região importante, o Vale do Rio Trombetas. Uma outra área produtiva importante ainda no Pará é a região noroeste do estado, o Vale do Rio Trombetas. Lá só se produz 2 produtos em grande escala. O alumínio, a principal área de extração de alumínio do Brasil, e a produção de estanho. Então, ali no Vale do Rio Trombetas, que é um afluente do Rio Amazonas, nós temos a extração de alumínio e estanho no país. Outra área importante é a Serra do Navio, já exaurida, onde se extraía zinco, alumínio e ouro, muito explorada por indústrias americanas, entre elas um conglomerado conhecido como Bethlehem Steel e um grupo chamado United States Steel. Hoje, uma das regiões mais ameaçadas é a região do Pantanal, onde você tem ali o Maciço do Urucum, onde se produz 3 produtos apenas: ouro, manganês e ferro, que é o principal produto da região. Então, ferro, ouro e manganês. Não podemos ignorar a produção do Maciço do Urucum, ela é crescente e pressiona muito as áreas do Pantanal brasileiro. Está aí o resumo das 5 regiões de minérios metálicos, produtora de minérios metálicos do Brasil, que nós temos que saber com certo cuidado e com certa atenção. Bom, falando bem rapidamente sobre algumas dessas regiões, basicamente o quadrilátero ferrífero ainda é hoje uma área pontual que tem a maior produção de ferro do planeta. Ali, historicamente, surgiram indústrias estatais na época, criadas pelo governo brasileiro, pelo Vargas, a Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, que é uma empresa não só de extração, tem ainda a atividade siderúrgica, mas principalmente voltada à extração mineral, e tem a Usiminas, em Minas Gerais, ali em Ipatinga. Além disso, Companhia Siderúrgica Paulista em Cubatão, a Cosipa, e a CSN ali em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, 3 indústrias estatais, hoje todas privatizadas, mas que eram vinculadas à Vale do Rio Doce, no sentido em que a Rio Doce produzia o minério e essas, como siderúrgicas, produziam aço a partir do minério de ferro. Os principais produtos do quadrilátero ferrífero são ferro, manganês, ouro e estanho. A gente já viu um pouco mais ali atrás. É uma região que chama quadrilátero ferrífero, fica no centro de Minas, próxima ali ao rio Doce, o tão destruído Rio Doce, depois daquela desgraça ambiental produzida pela barragem da Vale, da Vale, porque a Vale é dona da empresa, junto com a BHP. Matou o Rio Doce. É uma região que chama-se quadrilátero porque se estende de Sabará até Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Toda essa área central desse quadrilátero produz muito ferro. Temos que lembrar das infraestruturas construídas pelo Estado.
para ampliar a produção mineral e siderúrgica. A ligação entre Cosipa, CSN e Usiminas, junto com a Vale, se dá tanto pela Estrada de Ferro Central do Brasil, que faz Rio, São Paulo e Minas, além da Estrada de Ferro BH-Porto de Vitória, muito utilizada para o escoamento produtivo dessa região. O Porto de Vitória é o porto especializado ao escoamento do aço mineiro. A entrada de carvão para a produção siderúrgica se dá pelo Porto de Vitória e o escoamento produtivo também se dá pelo Porto de Vitória, que ganha o codinome de Tubarão, Porto de Tubarão. Está aí a Estrada de Ferro BH-Porto de Tubarão em Vitória. O projeto Grande Carajás, na década de 60, foi descoberta ali na região do Pará amazonense, né, da Amazônia paraense, uma grande reserva de minérios por pesquisadores do Brasil junto com a United States Steel. Em 67, ali ao sul de Marabá, foi definida de fato a área de produção da Serra dos Carajás, onde já foram encontrados 18 bilhões de toneladas de ferro de alto teor, 40 milhões de toneladas de bauxita, 1 bilhão de toneladas de cobre, 100 milhões de toneladas de manganês, fora uma quantidade absurda de níquel, cassiterita e ouro. Então é uma área de grande extensão e uma área de grande extração, que envolve infraestruturas criadas pelo governo. Entre as estruturas, a Transnordestina, que se liga à Transamazônica, uma rodovia, além da estrada de ferro Serra dos Carajás ao Porto de São Luís. O Porto de São Luís, que é o porto brasileiro que mais carrega em toneladas minério. Então, a grande área de exportação mineral do Brasil sai pelo Porto de São Luís, que também se chama Porto de Itaqui ou Ponta da Madeira. Com a privatização da Vale, a Vale, que opera a Serra dos Carajás, também se tornou operadora, dona concessionária da Estrada de Ferro dos Carajás e da maior parte do Porto de São Luís. Foi construída ali ainda a represa de Tucuruí, que foi uma das maiores represas do mundo, ainda é uma das maiores represas do mundo, foi a maior represa exclusivamente brasileira, né, porque a Itaipu é maior, mas é binacional. Tucuruí perdeu essa vaga para a usina do Xingu, né, de Belo Monte, mas é a segunda maior usina exclusivamente brasileira e produz energia para a Serra dos Carajás poder extrair minérios e processar minérios. Com a ampliação da produção de cobre na região, a demanda por eletricidade aumentou ainda mais. Olha aí a estrada de ferro Carajás, Porto de São Luís, Porto de Itaqui. E aí nós temos de um lado aqui a usina de Tucuruí e do outro a área de porto de Ponta da Madeira, em Itaqui, no Maranhão. Então, essas grandes infraestruturas vocês têm que conhecer. Os impactos, eu não preciso nem falar, que são enormes, né? Desde a poluição de rios por metais, por lama tóxica, até mesmo o assoreamento desses rios e, claro, a derrubada de muitas áreas florestais, a perda de qualidade do solo e, claramente, a erosão. Dá uma olhada nesse pontinho preto aqui, que é um caminhão de mineração, cuja roda tem 4 metros de altura e esse caminhão chega a ter um tamanho de um prédio de 3 andares. E ele fica um tiquinho nessa imagem, para vocês entenderem o tamanho de uma área de mineração. E são várias dessas que temos ali na região dos Carajás. Os impactos são irreversíveis, sem falar os grandes atentados naturais que aconteceram com barragens que armazenam toda a lama retirada desses pontos. Aconteceu em Mariana e aconteceu em Brumadinho, e levaram-se muitas vidas. A Serra do Navio, lá no Amapá, já está toda exaurida, o que quer dizer que acabou a potencialidade econômica de extração mineral, né? Produzia ali muito alumínio, bastante níquel, e tudo isso foi retirado ali pelo conglomerado norte-americano, United States Steel, e foi levado para os Estados Unidos.
Foi construída uma ferrovia para escoamento produtivo da Serra do Navio até o porto de Macapá. E desde 97 não se extrai nada ali a não ser cromo, e o cromo não tem grande valor agregado. A Serra do Navio está exaurida, mas o Vale do Rio Trombetas é a maior região do mundo em um único ponto em termos de extração, reserva e produção de alumínio. A produção brasileira ali é a maior produção brasileira de alumínio e de bauxita, alumínio com impurezas. Basicamente acontece às margens do Rio Trombetas, próximo a Oriximiná, na Amazônia, e a exploração fica a cargo da Vale. Só que ela não faz isso sozinha, ela instituiu ali uma empresa chamada Companhia de Mineração Rio do Norte, que envolve ela, a Vale, como detentora da maior parte das ações, mas tem também a Votorantim, a Alcan Alumínios Canadá e a Billington Shell, né, que é uma empresa americana / europeia. O objetivo é a produção e extração de minério de alumínio para o mercado interno e também externo do Brasil. Está aí o mapa do Rio Trombetas e todo escoamento se dá pelo próprio Rio Trombetas. Então não tem grandes infraestruturas construídas nessa região. Dá para pegar o minério, botar no barco e descer rio até chegar o Rio Amazonas e o Oceano Atlântico e ganhar um mundo a partir daí. E para a gente começar a finalizar, o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, que é uma área de intensa produção de ferro, ouro e de manganês, né? De intenso potencial, tá, gente? A produção ainda não é grande, ainda não está plenamente liberada, mas já há produção ali. O potencial produtivo é muito grande. Quem está de olho nessa região são os nossos irmãos argentinos, porque dá para escoar a produção dali pelo Rio Paraguai, isso chegaria na Argentina facilmente. Os japoneses também têm interesses nesse espaço. É uma região de Pantanal mato-grossense e que sofre grande ameaça com a exploração. Apesar de ficar longe, né, dos mercados consumidores interno e externo, tem uma infraestrutura já precária criada, que é a ferrovia Brasil-Bolívia, que está desativada, mas que poderia ser revitalizada. E é uma região em que nós temos que priorizar a natureza. Entretanto, não é isso que acontece e os defensores da ampliação da produção nessa região são muitos, o que é uma grande tragédia. Vamos então, para finalizar, ter uma visão sobre o impacto ambiental no Pantanal, mais especificamente no maciço do Urucum. Vejam, a gente tem que priorizar, claro, a economia, mas nunca acima do meio ambiente. Então, obviamente, a prioridade aí é o Pantanal. Vamos ficando por aqui. Desejo a vocês muita saúde, mantenham-se saudáveis e lutem contra o coronavírus. Um grande beijo a todos. Fiquem em paz e tchau!